Olá, eu sou a Juliana Paiva, analista da Vita Investimentos, e hoje eu tô aqui com o Arthur Mello e o Tarcísio Santos para mais um episódio do Que Mercado é Esse? Então, acho que hoje a ideia é a gente falar um pouco mais sobre os temas de renda fixa que estão super em alta no dia a dia e tá todo mundo comentando. Então, eu queria saber a opinião de vocês dois, começando pelo Arthur, que olha mais a parte onshore, do porquê o IPCA mais 6 é tão atrativo atualmente. Qual a sua opinião sobre isso? Primeiro que você tem um retorno, né, que te paga 6% acima da inflação sem risco de crédito, né, que a gente está falando de um título do governo. Por si só, isso, vamos dizer, é um juro real alto sob qualquer parâmetro, né? Se você for olhar desde que o Plano Real foi implementado e, enfim, metas de inflação principalmente, e que esses títulos começaram a ficar um pouco mais, enfim, líquidos e, enfim, em voga no mercado, diria que no começo dos anos 2000, ali naquela época você ainda tinha um juro real no Brasil que era bastante alto, entre 2002 até 2006, 2007. Mas desde então você teve pouquíssimos momentos onde o governo pagou um juro tão alto. Você teve momentos onde o CDI, né, o juro real embutido no CDI foi mais do que esse IPCA mais 6, mas de maneira prática você viu esse número ou acima dele, né? Lá em meados de 2008, na crise da Dilma, 2014, 2015, mas isso foi por um breve período de tempo. Então, assim, conta rápida, né? Um título que te paga 6% de juro real, basicamente você, em pouco mais de 10 anos, em 12 anos, você vai dobrar seu capital, né, acima da inflação. A gente acha que esse é um período interessante se você olhar, 10 anos. Enfim, é uma oportunidade que não costuma aparecer com uma frequência muito grande. A gente está num momento que esse nível já está sendo negociado faz bastante tempo. Então, os investidores tiveram, enfim, tem tempo suficiente para investir, isso não é que ficou 15 dias no mercado. A gente sempre gosta de falar que isso pode piorar, claro que pode piorar. Em 2015, esse mesmo número, esse mesmo título equivalente, chegou a remunerar o investidor a IPCA mais 7,3 mais ou menos. Então, obviamente, se isso acontecer numa marcação a mercado, você vai ter um prejuízo. Mas a gente gosta de olhar muito mais em função de probabilidades, cenários. Então, a gente olha, né, todas as variáveis. Você pode falar um pouco melhor sobre a variável externa, mas a gente olha balança de pagamentos, a gente olha PIB, a gente olha déficit de conta externa, a gente olha o fiscal, né, que acho que está todo mundo muito preocupado nesse momento, e a gente faz um balanço disso tudo e a gente acha que isso faz sentido para o investidor. Você ter uma parte relevante enfim, da sua carteira em títulos atrelados à inflação. O quanto que se vai ser um título público, se você vai para algum papel de um banco específico, isso obviamente depende um pouco do perfil de cada pessoa. Uhum. Mas a classe de ativo como um todo a gente acha que é muito interessante, que é uma oportunidade que não deveria ser desperdiçada. A gente gosta sempre de ter bastante renda fixa em caixa, né? A gente gosta sempre de ter caixa, a gente considera o caixa, que é o CDI, né, produtos atrelados a CDI, seja um título do governo, um CDB de um banco, a gente entende isso como sendo uma estratégia de investimento e por exatamente se em algum momento os preços piorarem, a gente poder aumentar a posição. Mas aqui, certamente, acho que a gente está, acho que diria, desde 2017, eu diria, 16, provavelmente no momento que a gente acha que você tem que ter, que o investidor deveria ter maior parte do portfólio investido em ativos atrelados à inflação. O fato de você ter inflação, você ganha em dois cenários, né? Se tudo der certo, o governo fizer um fiscal melhor, etc., os juros vão cair e você vai ganhar com a curva fechando. Uhum. E se por acaso der errado, a inflação for realizada lá na frente for muito maior do que o mercado acha hoje, você se beneficia porque você tem essa proteção, né? Então, a assimetria desse investimento é muito boa. Funciona como um investimento e como uma proteção também, Exato. né? É quase que você está sendo, vamos dizer, você está sendo remunerado para ter uma proteção contra a inflação. Muito bem remunerado, né? Acho que essa é a diferença. Você está sendo muito bem remunerado e ao mesmo tempo você tem uma proteção, você tem um hedge. Então é difícil de você fazer um caso contra isso. Nos últimos 2 anos, quem apostou, né, quem comprou esses títulos, a IPCA mais 5, que já era uma taxa interessante, perdeu dinheiro. Esse ano os investidores estão perdendo dinheiro porque os juros subiram, mas a gente não gosta de olhar há um ano. Enfim, aqui a gente está olhando
E também a gente não está falando de 20, 30 anos, a gente está falando de um prazo de 5, 6, 7, 8 anos. Então, acho que é bom também deixar... quando a gente fala de longo prazo, né, todo mundo pergunta o que é longo prazo. Longo prazo, a gente não está falando de comprar um título para 2055. A gente está falando de comprar um título para 2032, 2033. E, historicamente, esses títulos com esse prazo de vencimento e nesse nível de taxa, IPCA mais 6, IPCA mais 5,90, eles vêm superando o CDI? Óbvio que não na marcação a mercado, que vem balançando bastante, mas se o cliente comprar, se o investidor comprar e carregar até o vencimento. Acho que tem 2 pontos aqui. A resposta é sim. Se você for olhar o que aconteceu no passado, principalmente depois de 2002, eu diria, a chance de você bater o CDI com um título, né, que te pague, te remunera a inflação mais 6, 6,5 é quase que 90%. Não é que a chance né? Você olhou o que foi realizado no passado e em 90% das vezes isso bateu o CDI. Obviamente o CDI é o benchmark que todo mundo olha e a gente é o benchmark que a gente deseja superar. Mas acho que como a gente falou anteriormente, acho que uma parte importante também do que o investidor deveria procurar seria você ter uma proteção contra a inflação. O CDI não é um ativo, vamos dizer, livre de risco, né? Ele é livre de risco porque você compra títulos do governo, mas ele vai te pagar CDI. Isso não quer dizer que necessariamente isso vai te pagar sempre acima da inflação. Isso é uma coisa muito importante que a gente gosta de falar. A gente tem memória curta, né? Então, nos últimos 2 anos, se você for olhar o que aconteceu nos últimos 2 anos, valeria a pena você ter colocado o teu dinheiro, 100% do teu dinheiro no CDI, você teve uma remuneração, né, inflação mais, sei lá, 7, 8%, sem risco nenhum. Mas isso não é verdade para o passado. Basta você olhar o que aconteceu na pandemia, quando o CDI era 2, a inflação foi 10. Basta você olhar nos anos da Dilma, a partir de 2012 até praticamente 2014, 2011 até 2014, foram praticamente 3 anos onde o CDI te pagou 6%, né? Você teve um juro artificialmente mais baixo, você era remunerado no CDI a 6%, só que a inflação era 6% também. Acho que é sempre bom relembrar que o CDI não está isento de risco. O risco do CDI é você não ganhar da inflação. E eu acho que essa deveria ser a grande preocupação do investidor brasileiro. Historicamente, o investidor brasileiro perde dinheiro, né, de verdade, né? Não é você render 90% do CDI. Você perde dinheiro de verdade quando você tem uma desvalorização cambial ou quando o teu patrimônio é comido pela inflação. E eu acho que, puxa, esses títulos eles te dão essa oportunidade de você, pelo menos, quase que eliminar uma parte de um risco que é muito alto diretamente, né? Porque provavelmente se o dólar, né, escapulir, sei lá, o dólar sair do 5,20, 5,30, esse negócio for para 6, 6,5, acontecer uma crise retumbante, isso certamente vai ter consequências inflacionárias e você também vai estar, de alguma forma, indiretamente protegido, né? O que a gente quer evitar aqui é que a gente quer proporcionar para o cliente é que ele não perca o poder de compra dele num prazo, num médio e longo prazo. O que acontece no curto prazo é mais difícil da gente controlar. E aí, Tarcísio, a renda fixa no Brasil está super interessante, como vocês falaram, mas lá fora, nos Estados Unidos também, os juros vêm se mantendo alto e lá fora a renda fixa também está em patamares muito bons de pagamentos de dólar mais 5. O que você acha disso? Como você vê esse tema? Isso é bem importante, assim, né? Historicamente, um portfólio lá fora rende dólar mais 4, dólar mais 5, porque muito do retorno vem do S&P, né, da Bolsa Americana, que rende mais ou menos 8% ao ano, quando você pega um período longo e anualiza isso. E agora você está recebendo dólar mais 5, dólar mais 6, dólar mais 7, dependendo do risco de crédito, do prazo, num título de renda fixa, que tem muito menos risco do que as ações. Então é uma coisa ótima para a gente aproveitar e ter na carteira, faz uma grande diferença nos portfólios, né? Você tem muito menos risco com uma taxa muito mais alta, então realmente faz muito sentido alocar em renda fixa lá fora nesse momento, né? Voltando um pouco para o ponto anterior, eu acho que a gente, quando monta o portfólio, a gente sempre tem dólar também, por exemplo. Então, agora que o dólar está dando uma estressada, o dólar está se desvalorizando 9%, né? O real está se desvalorizando 9% no ano, a gente está se aproveitando disso. Então, quando a pessoa fica muito amarrada no CDI, ela fica muito presa, ancorada no CDI, e como o Arthur bem mencionou,
Isso lá no meio do governo da Dilma, no segundo mandato, o CDI não foi bom, né? E na pandemia o CDI foi péssimo, né? Então é isso que a gente tem que olhar. Voltando para o mercado offshore, a gente gosta de ter ativos lá fora, bolsa, normalmente a gente carrega a posição de ações em ações de empresas americanas, porque realmente o retorno é super consistentemente muito melhor que o Bovespa, né? Esse ano a gente estava dando uma olhada, o S&P sobe 12%, impressionante, né? As Mag 7, que são as 7 empresas de tecnologia, estão subindo 30% de novo. A gente está sempre preocupado com se seria uma bolha ou não, mas de fato ela sobe em 30% de novo. Se você tira essas 7 empresas do S&P, o S&P sobe ainda 6%, né? E o Bovespa aqui está caindo 9%. Então é muito importante ter a diversificação, né? Você ter essa parte dos seus investimentos em ações, nas ações de empresas americanas. E agora, melhor ainda, porque você pode ter um retorno muito parecido com esse retorno da Bolsa histórico de 8% na renda fixa com muito menos risco. Então, é realmente uma grande oportunidade. E aí, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, como vocês veem a questão da diversificação do portfólio de um cliente ou de qualquer investidor? Já que a renda fixa está tão boa, tão atrativa em ambos os cenários, como que fica a diversificação? Ainda é importante ter na carteira ou agora é um momento bom para ter tudo concentrado em renda fixa e CDI? Ou como... Essa é uma boa pergunta. Hoje, se você for olhar, né, o que a gente... Acho que fazendo uma comparação com o que eram os portfólios, né, que a gente recomendava 3, 4 anos atrás, hoje certamente você vai ter uma proporção que é diferente. E acho que natural, né? A gente vai se movimentando. Eu acho que tem uma diferença grande, sim, do que a gente recomenda de ter ações vis-à-vis a renda fixa, tanto aqui quanto lá fora. Por mais que você possa argumentar que ações no Brasil estejam baratas ou, enfim, você tem oportunidades lá fora, hoje a gente carrega mais renda fixa. Acho que dentro da renda fixa tem uma diferença também no que a gente carrega. Então, antes a gente tinha talvez mais caixa do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem títulos que são um pouco mais longos. Isso lá fora também, né? Enfim, o Tarcísio pode comentar, mas sim, hoje a gente é mais concentrado em renda fixa, acho que por um motivo, enfim, legítimo. Obviamente que a diversificação ela é boa, a gente está procurando um retorno que seja um retorno, vamos dizer, também condizente, mas acho que também sempre importante lembrar que a gente sempre carrega caixa e em momentos que, né, você fica com um pouco mais de estresse no mercado e que as ações acabam sofrendo um pouco mais, até nos Estados Unidos, né, diferente daqui, a renda fixa acaba até se valorizando, a gente aproveita esses momentos de mais estresse para também rebalancear a carteira, mas certamente hoje a gente tem muito mais renda fixa do que a gente tinha 2 anos atrás. Voltando para a renda fixa, como vocês acham que isso vai ficar esse ano e mais a longo prazo também? Qual a perspectiva de vocês para os juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos? Acho que eu posso começar assim, o cenário externo de juros está interessantíssimo, assim, né? Eu brinco com os clientes que eu falo, se uma pessoa entrou em coma no dia 1º de janeiro de 2023 e acordou do coma no dia 31 de dezembro de 2023, ela fala, nossa, não aconteceu nada, né? O 10 anos estava lá 3,88, não mudou nada. Só que no dia 19 de outubro de 2023, esse título estava 5%. Né? E em 45, 50 dias ele foi de 5 para 3,80 de novo, fechou super rápido, porque o Fed lá, que vinha falando antes, né, higher for longer, então a taxa mais alta por mais tempo, ele mudou o discurso, baseado algumas pessoas que até comentam muito parecido com aqui, se foi político, não foi político, mas o fato é, a inflação de 3 meses realizada, o core estava rodando a 1,5, abaixo dos 2 que é a meta, e aí ele se sentiu à vontade de, no statement dele, na ata de dezembro, falar vou cortar os juros, né, que foi o movimento que ele chamou de pivô. E o mercado chegou a precificar, nos primeiros 2, 3 meses desse ano, entre 6 e 7 quedas. Então, 1,20, 1,5 de queda, dos atuais 5,25. E aí esse número de inflação, o core anualizado, que eu tinha comentado que estava a 1,5, esse número dos primeiros 4 meses do ano foi 4. Então a inflação veio muito mais forte. E aí o mercado voltou todo, até um mês atrás estava com 0, chegou a precificar de novo 0 quedas, agora até sexta-feira, antes do número de emprego, estava com 2 quedas mais ou menos, agora está com 1,5 quedas, porque o número de emprego de sexta-feira também veio muito forte, a criação de vagas veio muito mais forte. Né? Na média, o mercado americano cria 150 mil vagas, o número esperado era de 180 e veio 272, então um número super forte. Então, na verdade, assim,
impressionantemente, impressiona a resiliência da economia americana, né? Seja pelo gasto do governo do ano passado, que realmente o governo teve um déficit muito acelerado, contratou muita gente, e se foi político ou não também é uma outra questão, mas o fato é, fizeram isso e moveram a economia. O PIB do terceiro tri americano foi de quase 5%, impressionante, né? Muito por conta do gasto do governo, mas a economia, o fato é que ela vem surpreendendo sucessivamente para cima, né? E os números de inflação também vieram bem fortes esse ano, né? Estão rodando, eu falei, acima da meta de 2, então provavelmente vai cair uma vez esse ano, talvez duas, talvez não caia, né? Mas, de novo, olhando para o portfólio, o importante é a gente se apropriar dos momentos bons, né? Então, quando o 10 anos, por exemplo, chega perto de 5, a gente alonga um pouco os vencimentos, né? Vende um pouco os títulos mais curtos e alonga para se aproveitar dessa taxa que o mercado todo acha que realmente é uma super oportunidade, que ao longo do tempo, independentemente de ser esse ano ou ser o ano que vem, esse juro de 5 vai voltar para uma coisa como, sei lá, 3,5, 4, né? Então é isso que a gente está se posicionando. A parte do Brasil, acho que a gente, enfim, também falando de expectativas, né? O PIB também aparentemente vai crescer mais do que no começo do ano os economistas esperavam. Então, atividade econômica melhor, criação de empregos melhor, inflação tão um pouquinho pior, mas acho que o que está movendo hoje é a expectativa de deterioração fiscal, que está movendo principalmente os juros mais longos. Os juros mais curtos acho que são um pouco mais controlados. Aqui a gente vai depender do que vai acontecer nos Estados Unidos, né? Se nos Estados Unidos os juros caírem, aqui acho que a chance do juro cair vai ser maior, continuar caindo, né? E para baixo de 10%. Os juros longos são uma coisa um pouco mais... Em países emergentes como o Brasil, isso obviamente a inflação corrente é um fator, tem uma correlação, né, determinante, mas aqui como que o investidor vai ser remunerado em institutos de maior ou longo prazo tem muito mais a ver com expectativas também de inflação, mas expectativas de, enfim, deterioração fiscal, etc., desvalorização cambial, que daí acho que é uma coisa que obviamente, se os juros nos Estados Unidos, vamos dizer, tudo fica um pouco mais tranquilo, mas acho que aqui, esses juros que a gente está falando, que a gente recomenda, acho que tem um componente interno que é mais preponderante. E se tiver ou não tiver as quedas, esses cortes de juros, como que isso impacta na prática a carteira dos clientes, o portfólio deles? Eu acho que muitos clientes têm essa dúvida de como o cenário macro vai acabar impactando os títulos dele da renda fixa, seja na marcação ao mercado, ou o que vai acontecer com as taxas, para ele aumentar ou diminuir a posição. Assim, o juro curto vai impactar no quanto que o investidor vai ser remunerado no CDI acima da inflação. Então, isso acho que tem uma influência no juro mais longo, mas ela não deveria ser tão grande. Eu acho que o investidor, pelo menos na renda fixa aqui no Brasil, vai ser principalmente impactado de qual vai ser a expectativa do mercado. Acho que quem vai ser o próximo banqueiro central, né? Se o próximo banqueiro central vai ser mais leniente com a inflação. O mercado já precifica isso, acho que dá para você ver pelas expectativas. Então, o mercado hoje acredita que na troca do atual presidente Roberto Campos Neto para o próximo, que ninguém sabe quem é, você vai ter um Copom que seria um pouco mais leniente com a inflação. Isso já está em parte precificado. Precisa ver como que isso vai ser realizado, né? Então a gente vai ter que esperar provavelmente o começo do ano que vem para entender quem é essa pessoa, quem que é o próximo banqueiro central, como que esse Copom vai se comportar. Mas aí com impacto maior são nesses títulos de mais longo prazo, que quanto pior for a deterioração fiscal e, enfim, controle de gastos, etc., esses títulos tendem a performar de uma forma assim, pior do que você ter no CDI. Acho que vai ser uma dinâmica que não é tão óbvia, é bem complexa. Eu acho que isso aqui é importante. Não existe um fator específico que vai alterar. Tem um fator que a gente acha que é o fator mais importante, que são os juros dos Estados Unidos, mas não existe o CDI que vai impactar o juro longo, ou a inflação, ou, enfim, o presidente do Banco Central. Isso não é tão óbvio assim.
É um equilíbrio que é bastante complexo. Você tem, né, uma coisa que a gente não está falando, não falou, a gente falou em outros momentos, mas hoje, hoje você vê um fluxo enorme de resgate de fundos aqui no Brasil, tanto da renda variável, né, de ações, quanto de fundos multimercados. Isso a gente acha que tem um impacto que é relevante, porque esses fundos carregam posições e eles estão tendo que vender essas posições. Isso não está saindo necessariamente do Brasil, né? O que a gente está vendo é que está indo para outros instrumentos de renda fixa. Mas isso você cria naturalmente uma pressão em NTNBs, enfim, e nas próprias ações. Então é uma dinâmica que não é assim tão simples, tão preto no branco. E o Banco Central ainda não piorou tudo isso na última ata do cupom, quando ele veio com o voto splitado, né? Aí vamos saber se é por causa do forward guidance ou não, enfim, é uma discussão. Se é político ou não. Se é político, se não é político, mas o fato é, se for político e se o Banco Central for realmente mais leniente com a inflação, a parte de NTNB vai salvar bastante o portfólio dos clientes. Falando do offshore, é mais fácil isso, então, assim, dado que a gente alongou o duration da carteira, se realmente tiver cortes lá, a gente vai ganhar dinheiro, no fechamento da curva, né? Então você tem um ganho de capital, sim, nas posições. Então, por hoje é só o que a gente tinha programado, e esse foi mais um episódio do nosso Que Mercado é Esse? Tchau, tchau.